Salve Dev Monocódigo, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui para o canal e hoje vamos falar de um assunto bem legal, bem interessante, que é sobre prefixos e versionamentos, controle de versão das nossas rotas HTTP dentro de uma aplicação Nest.js. Para você que não sabe, o Nest.js possui métodos internos, possui algumas configurações nativas dentro do próprio framework que nos agilizam e facilitam configurar as nossas rotas HTTP, prefixando e adicionando controle de versão a elas. Então já deixa o like, se inscreve no canal, comenta o que você quer ver nos próximos vídeos e bora para mão no código. Beleza, então aqui já dentro da nossa aplicação eu estou utilizando a versão da aplicação que a gente usou no último vídeo dessa playlist sobre Nest. Eu peguei aquele exemplo que a gente construiu, deixei ele exatamente igual e vou utilizá-lo como base para a gente construir, então, continuar os nossos conceitos a partir deste vídeo. Tudo que eu for falar aqui está documentado na documentação do Nest.js. A gente vai começar falando então sobre prefixos globais dentro da aplicação. Tudo que a gente for utilizar aqui convém, faz sentido a gente utilizar somente em APIs REST, que usem o protocolo HTTP para comunicação, Senão não vai fazer sentido a gente utilizar outros tipos de protocolo de comunicação para o que a gente vai ver no vídeo de hoje, tá? Então, fique ciente disso. Se a gente olhar aqui na documentação do Nest sobre Global Prefix, ele vai nos dar como a gente pode configurar os nossos prefixos na nossa aplicação. É exatamente o que a gente vai fazer aqui na prática. Então, para que a gente quer colocar um prefixo global? Considere que eu tenho um arquivo de requests.http, é um arquivo que eu já deixei pré-configurado aqui para a gente fazer nossas requisições HTTP. Apenas configurei algumas variáveis, base URL, API version 1 e API version 2. Tá, apenas para a gente ganhar tempo e ficar um pouco mais organizado o nosso código. Suponha que no nosso arquivo, então, eu vou rodar minha aplicação. Vou iniciar ela. Beleza, tudo funcionando, nossas rotas mapeadas. E também criei um controller chamado Health Controller. Um controller bem simples, dentro da rota /healthCheck. Uma rota GET que apenas nos retorna uma string OK, para garantir que a nossa aplicação esteja funcionando corretamente. Se eu chamar essa rota aqui, eu apenas estou utilizando algumas variáveis aqui, mas eu estou chamando exatamente a nossa aplicação. Por hora eu vou tirar esse API só porque a gente não configurou nada ainda. Então se eu chamar o localhost 3000/healthCheck, a gente deve receber o OK, mostrando que a nossa rota está funcionando perfeitamente. Tá, beleza? Essa foi a única coisa que eu adicionei. Então suponha que eu queira colocar um prefixo global na minha aplicação de maneira simples e fácil, para que quando eu referenciar nas minhas chamadas HTTP, eu sempre tenha esse prefixo, A gente costuma prefixar certas coisas, ou prefixar globalmente a nossa API, de maneira a deixar bem claro que a gente está fazendo requisições HTTP, para uma API mesmo, uma API REST, para um back-end, Então, geralmente, a gente tem o costume de prefixar isso com /API. Pelo menos é uma convenção, um padrão. É comum que se prefixe com /API, mas pode ser qualquer outro tipo de prefixo, vai depender bastante da política aí do seu time, na sua empresa, de como você queira trabalhar, tá? Mas, por exemplo, de hoje, vamos supor que eu quero prefixar com /API. Se eu fizer a chamada para o nosso healthCheck, a gente vai ver que ele não encontrou a rota, porque eu não tenho /API nessa rota, eu tenho apenas localhost 3000/healthCheck. Então, para a gente fazer isso, vamos lá para o nosso arquivo de main. Deixa eu organizar minhas rotas aqui. Vamos para o nosso arquivo main. A gente, então, após setar a variável app criando uma nova aplicação Nest, a gente vai dar app.set global prefix. A gente pode ver que ele já dá uma sugestão de /API. Para deixar um pouco mais limpo, um pouco mais organizado o nosso código, eu criei um diretório chamado consts com arquivo index que exporta 3 variáveis: API prefix, v1 prefix e v2 prefix, tá? Para eu não escrever de maneira hard-coded API aqui, é sempre legal a gente convencionar de colocar isso ou em variáveis ambiente, quando é conveniente, ou em variáveis globais, que a gente pode adicionar na nossa aplicação
Assim, se por acaso esse prefixo mudar, a gente não precisa ficar modificando isso manualmente toda vez. Tá? A única coisa que eu vou fazer aqui então é tirar o hardcoded API e vou passar o meu API prefix, importar ele de @const, salvar. A gente pode ver que prefix equivale a /API. Se a gente olhar no nosso log do nosso terminal, a gente vai ver que todas as nossas rotas agora começam com /API depois do diretório base, né? Então, http, localhost 3000 na porta, /API, que é exatamente o que a gente deixou configurado como base URL. Se a gente fizer a nossa requisição para o health check agora sim vai funcionar, porque a gente configurou o nosso base URL como sempre tendo /API antes. E a gente diz que então que todas as nossas rotas HTTP vão receber esse prefixo por padrão. A gente tem que levar isso em conta então na hora de fazer as nossas chamadas a HTTP. Uma coisa que aqui na documentação do Nest ele fala que a gente pode excluir determinadas rotas para determinados métodos, né? Nosso health check, por exemplo, se a gente não quisesse que ele estivesse dentro do nosso conjunto de global prefix, a gente poderia passar um objeto de configuração, passar um exclude e colocar exatamente o nosso health check. Assim, se a gente fazer a mesma chamada que estava antes, a gente não vai encontrar a rota. Mas se a gente então tirar o /API e fazer a chamada HTTP para o health check, ele vai funcionar, tá? Então essa é uma maneira da gente excluir determinadas rotas da nossa aplicação. Aqui eu coloquei que do jeito que eu passei, todas as rotas que estiverem sobre o /health check, né, sobre esse path health check, ele vai ignorar. Eu poderia passar, bem como diz aqui na documentação do Nest, eu poderia criar aqui então um objeto, né, que recebe o path. E aí a gente pode colocar o nosso path aqui. E colocar com o método, por exemplo, o método get. Importar o request method dentro de Nest como get, salvar. E aí sim, somente o método get dentro desse meu controller, somente esse método então seria excluído do prefixo global, tá? Então beleza, a gente vai deixar sem o exclude aqui, a gente vai deixar o /API para todas as nossas rotas, incluindo a nossa rota de health check. Vou salvar. Então se a gente voltar para o nosso arquivo de requisições e eu voltar aqui o nosso /API e fazer a nossa requisição novamente, a gente vai ter o OK aqui, tudo funcionando perfeito então. Beleza? Então isso é como a gente consegue prefixar a nossa API de maneira global, aqui passando diretamente nas configurações do Nest. O próximo tópico que eu quero abordar aqui agora é sobre o versionamento. E aqui ele deixa até como uma dica, esse capítulo só é relevante para aplicações baseadas em HTTP, igual eu tinha falado, né? Que só vai fazer sentido nas nossas requisições HTTP, visto que isso está diretamente relacionado com o padrão REST, tá? De requisições. Então ele fala que a gente tem 4 maneiras de versionar nossos controllers, né, as nossas rotas HTTP. Pela URI, por um header customizado, pelo um tipo de arquivo, através do header accept e passando a versão daquele arquivo, e uma versão customizada que pode combinar essas outras 3, tá? A gente vai ver a URI, versionamento por URI, e também pelo header, vou mostrar essas duas versões, que eu acredito que são as que mais fazem sentido no desenvolvimento no dia a dia, tá? Então aqui, como a própria documentação diz, a gente vai dar um app.enable versioning, vai passar aqui, a gente vai abrir o objeto de configurações, a gente vai falar qual type. O type vai ser, a gente pode importar o versioning type de Nest Common, é o enum e o RI, por exemplo, de começo. Version type, a gente abrir as declarações, é o enum básico, em que os índices são nomeados. Quando a gente diz que o tipo é o RI, a gente quer dizer o quê? Que a gente vai colocar esse prefixo diretamente na nossa rota HTTP. Então, por exemplo, igual eu já deixei preparado aqui, seria http://localhost 3000 a versão o subdomínio aqui que a gente vai chamar. Isso é chamado versionamento por URI. Então a gente vai abrir o nosso app.controller
a gente vai ver que a gente tem o nosso espaço de controller que é /app. Em qual circunstância se aplica versionar as nossas rotas HTTP? Suponha que a nossa aplicação tenha mais de uma versão, ou vá a ter mais de uma versão. E a gente não pode simplesmente eliminar uma versão antiga por várias questões de compatibilidade. Enfim, suponha que a gente precisa, em determinado momento, manter duas versões diferentes da mesma chamada HTTP, para o mesmo caminho HTTP. Né? Então é nesse sentido que se aplica o versionamento de rotas. A gente vier aqui, criar um get hello v2. Vou anotar essa rota como @get, sem passar parâmetro algum. Então veja que a gente tem duas rotas get apontando para o mesmo caminho, /app apenas, né? Elas não têm diferenciação aqui, /a, por exemplo, ou /b. Né? Suponha que elas têm o mesmo arquivo e cada uma tenha sentido em uma versão diferente. Get hello na v1, por exemplo, e a get hello na v2, por exemplo. Né? Isso seria um problema se a gente não versionar, porque aí, se a gente chamar a nossa rota, ele vai pegar a primeira rota que ele identificar na aplicação. Né? Quando ele for subir a nossa aplicação, a primeira rota que ele vai mapear vai ser exatamente a get hello. Ela não aparece indicada aqui, mas é ela, tá? A get hello. Então, se a gente fizer a nossa chamada lá, HTTP para nosso base.url /app, aí a gente vai receber o nosso hello world. Mas se eu quisesse chamar a v2 e a v1, e se eu quisesse chamar cada uma dentro da sua versão sem que haja conflito de rotas, porque do jeito que está, eu tenho conflito de rotas e ele entende apenas uma. Muito simples. Aqui dentro do Nest a gente pode chamar um decorator chamado version, importar ele dentro de Nest Common e passar qual a versão que a gente quer. Tá? Vou fazer isso também para o nosso v2, version 2. Só que a gente criou lá dentro de index.const os nossos prefixos. Então, a única coisa que eu vou fazer então é tirar esse hardcoded e chamar nossos prefixos. Vou chamar nosso v1 prefix e vou chamar aqui o nosso v2 prefix. Se eu salvar o nosso arquivo, a gente vai ver no terminal que agora, apesar das duas rotas estarem sendo mapeadas pelo mesmo caminho, a gente vê que ele incluiu version v1 e version v2 para cada rota, significando assim que as duas rotas então estão sendo versionadas, uma para cada versão específica. Se eu vier no meu request.http e executar pelo diretório base, a gente já não vai funcionar, porque a gente agora é obrigado a passar o nosso prefixo, né? Nosso prefixo de versão, né? Então, se eu vier tentar fazer a minha requisição HTTP para o get hello v1, ele vai dar um erro. Por quê? Porque faltou a gente configurar aqui no nosso main, além do type no enable versioning, a gente colocou lá o prefix, né? O prefixo, se a gente passar o mouse e ler a descrição dele, é um prefixo opcional que vai ser incluído em todo e qualquer URI. O padrão dele já é V. Só que no nosso no nosso consts, a gente tem o V1 prefixo e V2 prefixo como V1 e V2. Ou seja, ele vai colocar um V, V1, V, V2 e essas rotas não existem, tá? Isso não fica muito prático. Sendo bem sincero, isso não fica muito prático. Eu não gosto muito de colocar apenas um número aqui. Eu prefiro manter a semântica do V. Assim, se por um acaso esse versionamento mudar de V para, sei lá, qualquer outro tipo, tirar o V, eu colocar um VA, VB, sei lá, né? Eu prefiro passar diretamente na nossa global do que ter que ficar mudando no nosso controller. Então, dentro de prefix, para eliminar isso, a gente pode passar o nosso prefixo em branco. Assim, ele vai tirar o V e o nosso prefixo é nada, por padrão. Aí sim, dentro de controller, o nosso version V1, pode ver que aqui já está, version V1 e version V2. Tá, então eu prefiro deixar prefixado desta maneira, eu acho mais semântico e mais fácil de dar manutenção. Então, no meu app controller, a única coisa que eu vou mudar aqui, vou mudar o texto que ele vai retornar, vou retornar diretamente uma string Hello World V2, né? Vou salvar a nossa aplicação, a gente vai ver que ele mudou aqui
mapeou a primeira rota como V1, o getHello como V1 e o getHello V2 como V2, exatamente como a gente prefixou. Se a gente chamar lá o V1, a gente tem um Hello World, e se a gente chamar o V2, a gente tem um Hello World V2, e as duas rotas, exatamente a mesma rota, sendo diferenciada pela versão. Isso é muito legal, porque isso nos salva de um trabalho grande, de um refactor e de uma aplicação que precisa manter duas versões diferentes do mesmo controller. Beleza? Então a gente pode ir além aqui um pouquinho nesse conceito. Se eu vier no meu HealthPod Controller e copiar o meu Health Check aqui, abrir um objeto dentro do controller e passar ele dentro de Path, eu vou ter exatamente o mesmo comportamento, tá? Vou chamar lá o meu Health Check e vai estar funcionando. O que eu posso fazer diferente? Eu posso vir aqui e passar o version. Perceba que ele recebe o version dentro de um escopo global do controller. Assim, essa versão se aplicará a todos os métodos HTTP que estiverem dentro do controller, tá? E se eu vier aqui e passar o version neutral, que é importado dentro de Nest.js Common, né? A gente pode ver que ele vai pegar um version neutral. Isso quer dizer que o nosso health check deve funcionar sobre esse, no caso a nossa rota get, a única que tem aqui, deve funcionar sobre qualquer versão que a gente lançar desse controller, tá? Independente do versionamento, esse health controller deve sempre seguir esse get e retornar esse ok. É uma forma da gente garantir que sempre que a gente chamar essa rota, ela vai funcionar independentemente da versão da nossa API, tá? Beleza, então seguindo aqui nos nossos conceitos, o que eu quero fazer agora? Vou mudar um pouquinho do jeito que a gente chama o nosso versionamento de arquivos e quero mudar aqui dentro do meu main. Eu quero dizer agora que o nosso versionamento, nosso tipo de versionamento não vai ser mais por RI e vai ser por header, tá? E aí ele não tem mais esse prefixo e a gente tem que passar o header como, por exemplo, version, né? Então toda a rota que a gente tiver versionamento, a gente tem que passar esse cabeçalho version, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar essa rota aqui do nosso V1, por exemplo. Vou copiar, vou colar ela. Vou chamar request header prefix V1 e aqui eu vou mudar. Ela não vai ter mais. Ela não vai ser mais baseada na URI, ela vai ser baseada no header, que eu vou passar aqui como version igual a API version 1 e vou fazer essa requisição. E a gente vai ver que ele vai funcionar perfeitamente, tá? Se eu mudar esse API V1 por exemplo, apenas 1 ou V3, que nem existe, ele não vai ter encontrado nossa rota, do jeito que a gente esperaria, que no nosso controller a gente prefixou como V1 e V2 as nossas versões, tá? Se eu colocar aqui então como API version 2, eu devo receber o getHello V2, tá? Exatamente o mesmo funcionamento da URI, só que a gente também tem a opção de fazer isso com passando um header, né? Via header HTTP. Beleza? Então é assim que a gente pode prefixar um caminho global para as nossas rotas API e também como a gente consegue fazer controle de versão nossos controllers, das nossas rotas HTTP de maneira muito fácil dentro do Nest. Beleza, então era isso que eu tinha para passar para vocês por hoje. Uma dica bem legal, bem bacana. Um conteúdo simples, né, mais básico do Nest. Para a gente conseguir fazer coisas mais complexas dentro de um framework, dentro de uma biblioteca, dentro de uma linguagem, a gente precisa dominar muito bem os conceitos básicos. E eu vejo que muita gente acaba não sabendo desse tipo de conteúdo que a gente tem, né, dentro do Nest, dessas opções. Então é sempre legal a gente começar a ter a noção e fazer certas coisas básicas para depois a gente conseguir evoluir e fazer as coisas mais complexas. Então, se você gostou do conteúdo, deixa o like, se inscreva no canal, deixe o seu comentário aí sobre qual tipo de conteúdo você quer ver aqui no canal, qual tipo de vídeo você gostaria de ver, que a gente vai olhar com bastante carinho, tá? É isso que eu tinha para passar para vocês por hoje. A gente se vê então, eu vou ficando por aqui. Um abraço e a gente se vê então nos nossos próximos vídeos.